eu queria compartilhar João 6 e João 13. João 6, 28 e 29 e João 13, de 1 ao 7. Eu acabei esquecendo de pedir o Daniel para compartilhar com os irmãos uma temática. O tema é sempre importante, não que a mensagem seja temática, mas o tema é uma maneira da gente mostrar para os irmãos o caminho que a gente quer seguir, ou para onde nós estamos tentando fazer com que os irmãos cheguem com entendimento. A obra que Deus idealizou. Tudo que Deus idealizou, irmãos, vai ser cumprido, vai ser feito. Está pronto na eternidade. Não há surpresas no céu. Assim como nada na terra surpreende o céu. Deus não se surpreende com nenhuma atitude humana, quer para bem, quer para o mal, quer boa ou quer ruim. Deus não se surpreende com a taxação que entra hoje em vigor. Deus não se surpreende com as bombas que a Rússia lança na Ucrânia e a Ucrânia revida na Rússia. Isso não surpreende Deus. Lá atrás, no capítulo 6 de Gênesis, a corrupção do gênero já era tão grande que Deus fez com que aquela geração se findasse ali e uma única geração se formasse a partir de uma família que adentrou numa arca e seguiu o caminho. Então Deus não se surpreende com nada, tudo está pronto diante dele, nada pega Deus de surpresa. Hoje você de repente tem orado, Senhor, eu tenho algo para te falar. Ele já sabia o que você ia falar com ele. Se eu tenho um problema novo para te entregar, olha, o problema novo que você está vivendo, Deus já sabia que você enfrentaria. Deus já sabia e te capacitou para que você pudesse enfrentá-lo. Então, Deus idealizou uma obra. E esta obra eu quero compartilhar aqui com os irmãos rapidamente, parte dela, lógico, dentro desses dois textos aqui e de outros que eu quero compartilhar. João 6, versos 28 e 29 diz assim: Dirigiram-se, pois, ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta que Jesus deu? A obra de Deus é esta. Leia: que creais naquele que por ele foi enviado. Vamos ler novamente? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Vá a João capítulo 13, por favor. Ora, verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Só até aqui. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta reflexão antes da ministração da Santa Comunhão. O Evangelho, irmãos, é sem dúvida o maior e mais importante instrumento deixado por Deus para preparar seu povo, seus filhos. Para quê, pastor? Não é o principal alvo, mas eu começo por aquele que não é o principal, para enfrentar e vencer o mundo e, por fim, alcançar o alvo principal, que é a vida eterna. O Evangelho de Cristo, o Evangelho deixado por Deus, é para preparar-nos para enfrentar o mundo, sim. Aqui nós lemos lá na segunda carta do apóstolo Pedro, que ele nos deixou
todas as coisas para que a gente possa viver piedosamente, a fim de que lá no final de toda a história, alcancemos o bem mais precioso, que é a salvação da nossa alma. Então foi através do Evangelho ensinado e deixado por Jesus que os apóstolos foram preparados para vencer toda sorte de pressões, lutas e perseguições. E em todo o seu ensino, todo o ensino que Jesus deixou e transmitiu aos apóstolos, ele estava preparando, irmãos, não só para vencerem aquelas lutas que lá na frente eles iriam de fato terem que enfrentá-las. Todas as palavras de Jesus aos seus apóstolos foi a fim de prepará-los para aquilo que lá em Atos eles iriam enfrentar de fato e de verdade. Mas, irmãos, acima de tudo, fazendo-os compreender as razões, as motivações de algumas lutas e tribulações que eles enfrentariam. Seja talvez esse um momento bom para a gente fazer uma pequena aplicação aqui, que em tudo que Jesus tenta fazer conosco ou faz conosco, é a fim de que a gente possa entender reais motivações do que nós estamos vivendo nesse mundo, enfrentando nesse mundo. O Evangelho, irmãos, não só prepara somente, ou nos prepara somente para suportar e vencer as situações difíceis, ou enfrentar as coisas e o gosto amargo das adversidades. O Evangelho nos prepara para que a gente possa extrair dela ensinamentos, aprendizado e maturidade. Diga comigo, maturidade. Lembra daquele episódio de Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, onde os discípulos entram num barco e a tempestade pega aquele barco e todos estão ali desesperados? Jesus colocou aquilo para quê? Permitiu tudo aquilo para quê? Tendo em vista que nada acontece por um acaso, nada acontece sem um fim proveitoso, nada acontece sem um propósito definido. Aquele episódio, Jesus não estava fazendo os seus discípulos somente admirarem o poder que ele tinha sobre a natureza. Ele disse, acalma-te. A tempestade acalmou-se. Uau, eles se admiraram com o poder de Jesus, eles se admiraram com as palavras poderosas de Jesus. Não foi a fim só de que eles ficassem admirados com o poder que Jesus tinha. Jesus estava preocupado, irmãos, em fortalecer, em amadurecer a fé dos discípulos através da tempestade. A tempestade, o milagre que ele presenciou, não foi para que eles ficassem admirados, uau, mas foi para que eles entendessem o seguinte: nós estamos diante do Deus encarnado. Robustecer a fé. As tempestades, às vezes, irmãos, que acontecem em nossa vida, as adversidades, as lutas, não são para nós ficarmos admirados com aquilo que Jesus pode fazer em detrimento daquela situação, mas olharmos para aquilo e, de fato, termos mais fé e robustecermos a nossa fé cada dia mais em Cristo. O ensino transmitido, irmãos, também pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, nos mostra exatamente isso que eu acabei de falar, que aquilo que parece ser ou acontecer para nos separar de Deus, nos separar de Cristo, é o que mais vai nos fortalecer a permanecer nele até o fim. Então diga comigo, o que parece ser para me destruir, é para me fortalecer ainda mais. O que parece ser para nos deixar largados no chão, é o que vai nos pôr de pé com mais força ainda. O que vai nos fazer entender isso, irmãos, é a trajetória, é o que a gente vai seguir com Cristo. Só o Evangelho é capaz de fazer isso, irmãos, de nos fazer compreender isso. Além de tudo isso, irmãos, além de tudo isso que eu acabei de falar, que o Evangelho produz, que o Evangelho faz, que o Evangelho é, o Evangelho em sua essência, na essência do Evangelho, ele traz o exato registro da vida de Jesus. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é a vida do próprio Cristo e tudo que ele desejou deixar para nós. O Evangelho é a expressão mais exata do que Jesus foi e o Evangelho é a expressão mais exata do que ele desejou deixar para a gente. Deixar exemplos, deixar tantas coisas que eu vou comentar daqui a pouquinho com os irmãos.
E João, lá no capítulo 13, por isso, eis a razão da gente ler também João 13, mostra que aquilo que Jesus fez por meio, ou deixou por meio das Escrituras, para vivermos, ele deixou para vivermos nesse mundo como parte da obra que Deus próprio idealizou para nós. O próprio capítulo 13, ele vai nos mostrar isso em João. Mostra aquilo que Jesus fez, deixou-nos para nós, foi tudo que Deus idealizou para cada um de nós. Efésios capítulo 2, por favor, marca essa Bíblia, esse texto. Eu estou sem marca-texto nessa Bíblia há muitos anos, que essa aqui já tem uns 20 e tantos anos, e o marca-texto foi a primeira coisa que saiu dela. Efésios capítulo 2, versículo 10, por favor. Você que tem uma voz boa aí, leia bem forte comigo. Pois, vamos todos juntos? Pois somos feitura dele, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso que João está mostrando aqui a partir do capítulo 13. Aquilo que Jesus, por meio das Escrituras, nos deixou. A palavra de Deus está aqui recheada, me perdoe com essa palavra, recheada de ensinamentos deixados por Jesus para que a gente possa viver neste mundo como parte da obra que Deus idealizou, até que Ele volte. É isso que Paulo está nos mostrando, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está pronto, o caminho está preparado por Deus, o que nós podemos fazer é andar por elas. Deus, irmãos, por meio de Cristo, idealizou que vivêssemos por meio do seu Filho, e tudo aquilo que Ele deixou para nós. Ele nos deixou muitas coisas para que por meio dela pudéssemos andar neste mundo como filhos de Deus. E a pergunta é, pastor, o que Ele nos deixou? Algumas coisas. Capítulo 13 vai nos mostrar. Volte lá, o capítulo que nós acabamos de ler. Versículos 12 ao 15, por favor, do capítulo 13 de João. Olha o que Ele nos deixou. Depois de lhes ter feito o quê? Você pensou nisso? Ele lavou os pés daquele que o traiu. Ele lavou os pés daquele... E ele sabia que Judas era o traidor. Depois de lhes ter lavado os pés, o que Ele fez? Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo, leia bem forte, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Deus idealizou tudo. Em Cristo, Cristo veio ao mundo, morreu, ele cresceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas nos deixou o exemplo. Esse exemplo foi uma das maiores marcas e legados que Jesus pode ter deixado, e é uma marca, irmãos, que nós precisamos vivê-la a cada dia. Jesus foi um homem extremamente humilde, e nós vemos um tempo onde esse tempo que nós estamos vivendo são de pessoas altivas, de pessoas arrogantes, de uma geração extremamente dura de coração. Humildade é a revelação do caráter humano. Humildade é a revelação daquilo, e ninguém pode dizer assim, eu sou humilde, que já deixou de ser agora, nesse exato momento. Humildade é algo que as pessoas veem em você, não você enxerga em si mesmo. Eu não posso dizer, eu sou humilde. Alguém tem que olhar para o pastor, para o nosso querido irmão, para mim, para o diácono Mauro, e dizer, são homens humildes. Mas não levantarmos a bandeira
quando Jesus olha para aquela mulher cirofenícia, e o detalhe do texto é que ela estava pedindo algo a Jesus e Jesus provocou ela a ponto de tentar extrair dela, não, lógico que era com um propósito de ensinar os seus discípulos exatamente a questão da humildade e da fé. Ele disse, eu não posso dar a você, aos cachorrinhos, o que é dos filhos. Ela disse sim. Ela disse, é verdade, o senhor está certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão ou caem da mesa dos seus senhores. Ele está dizendo, em Israel eu não encontrei uma fé como uma dessa mulher. Uma atitude como esta, então Jesus está mostrando ali que a humildade é uma virtude que nós enxergamos em alguém, não podemos enxergar em nós. É alguém que enxerga em você. Então é importante que nós desenvolvemos essa virtude que ele deixou para nós. Ele disse aos discípulos, porque assim como eu dei o exemplo, vocês devem dar também. Assim como eu fiz isso, não estou convidando os irmãos a chegarem e falar, vamos ali no estacionamento pegar uma bacia que eu vou lavar o seu pé. Ninguém está chamando aqui ninguém para ficar lavando o pé do outro. Mesmo porque, de repente, se ele não fez a unha essa semana ou não trocou a meia de manhã, o negócio vai ficar esquisito. Não é verdade? Mas a ideia não é lavar os pés de ninguém. A ideia é viver de maneira que as pessoas possam olhar para você e encontrar em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Mesmo comportamento que ele teve. Humildade é a marca do discipulado dele. Em todos os momentos ele viveu como um homem humilde. E era importante Jesus tratar isso com os discípulos, porque lá atrás eles já estavam discutindo entre si quem era o quê? O maior. Senhor, quem é que vai mandar aqui no negócio? Já viu criança quando está jogando ou está brincando? Eles querem saber quem é o líder, né? O líder é o meu time. Perdoe-me os vascaínos e os demais aí. Não sei até quando, mas é. Eles estavam como crianças e era importante que agora Jesus ensinasse isso aqui para eles. Irmãos, humildade é a primeira das bem-aventuranças no qual ele colocou lá, registrado em Mateus capítulo 5. O apóstolo Paulo em Filipenses 2, pega a sua Bíblia e dê um pulinho lá em Filipenses capítulo 2. Olha a exortação do apóstolo Paulo para essa igreja, para esses irmãos. Capítulo 4, perdão. Rogo-vos, pois, Evôdia, e rogo também, Sintique, que penseis concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente. O que houve? Capítulo 4, Filipenses. Eu mudei, desculpa, eu errei aqui. Rogo-vos, pois, Evôdia, e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Verso 5, leia. Seja vossa moderação conhecida de todos ou por todos os homens. Havia um conflito. E o apóstolo Paulo estava de alguma forma exortando para que o comportamento, irmãos, esta situação é muito recorrente dentro da igreja. Se tem uma das coisas que ninguém quer ceder, é com sua razão. E uma das coisas que mais destrói relacionamentos e enfraquece o corpo de Cristo é exatamente o orgulho. E Jesus nos deixou isso como um exemplo, esta obra que Deus idealizou, que Jesus deixou um exemplo, Ele é o exemplo para que a igreja siga esse exemplo. Mas Ele deixou só o exemplo, pastor, para nós não, Ele deixou uma promessa. Capítulo 14, volte a João. Por que Ele deixou essa promessa? Nós vamos responder rapidamente aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, leia, e crede também
é em mim. Os apóstolos receberam a notícia de que Jesus estava voltando ao Pai. E naquele momento os discípulos estavam extremamente aflitos. Imagine só você, sabendo que, se você estivesse no lugar dos apóstolos, você ouvisse Jesus falar assim: eu volto para o Pai, mas vocês vão permanecer aqui ainda. Imagine só, se com ele já estava difícil, sem ele, o negócio ia ficar pior ainda. Aí ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, mas ele deixou uma promessa, verso 2, leia: na casa de meu Pai há moradas, há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, isso, mas se o João tivesse vivo, ele ia dizer: irmão, vocês são muito fraquinhos. Vocês são muito fraquinhos. Lembra do João, da Fiat 147? Lembra? Esse texto aqui ele lia com voz pentecostal. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar vocês aqui, mas eu vou voltar. Eu vou lá, vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, eu deixo uma outra promessa para vocês. Eu deixo o Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos. Olha lá, capítulo 14 ainda, vá lá atrás, lá na frente, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja 1 semana e meia com vocês, não para sempre. Hoje pela manhã cedinho, ele acordou, você acordou, ele já estava ministrando sobre sua vida, durante todo o seu dia, agora à noite, amanhã, ele vai velar pelo seu sono. Ele tem prazer em nos guiar e nos conduzir nesse mundo tenebroso. Ele tem prazer de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele tem prazer, irmãos, de ouvir de nós, Senhor, o que fazer. É tão bom quando um filho chega para o pai e diz: pai, eu não sei o que fazer, me orienta. Imagine nós diante de Deus, diante das inúmeras decisões que a gente tem que tomar durante o dia, em meio dos dilemas da vida, a gente falar: Senhor, dá-me sabedoria do Teu Espírito, para que eu caminhe segundo a Tua vontade, para que eu faça somente o que o Senhor quer que eu faça. Mas Ele também nos deixou, irmãos, um conselho. Capítulo 15. Essa é a obra que Deus idealizou, irmãos. Ele idealizou uma obra a partir do seu filho. Ele deixou o exemplo do seu filho para que a igreja siga. Ele deixou a promessa também de que ele voltaria para nos tirar desse mundo. Imagina Deus nos salvar e nos lançar aqui, nos deixar aqui. Ele falou: não, vou preparar um lugar para vocês. Versículo 1 do capítulo 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, para quê? E todo o que dá, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, finalizando: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Nada podeis fazer. Num tempo onde muitos estavam se afastando por conta das perseguições dos judeus, ele conclama, e o texto nos mostra durante 7 períodos aqui, 7 vezes, ele usando o mesmo verbo: permaneçam.
Num tempo onde pessoas estão se afastando do verdadeiro evangelho, aí a gente pode fazer uma comparação. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão se afastando da igreja, e elas estão se afastando do verdadeiro evangelho. Uma coisa é a pessoa se afastar da igreja e voltar às práticas mundanas, voltar à bebedice, à prostituição, cair na carne, no verbo bem aberto. Mas outra coisa é a pessoa se afastar do verdadeiro evangelho em detrimento do que sua alma quer algo mais tranquilo, menos exigência. Não quero cruz, não quero sacrifício, não quero obediência, e negócio de humildade não é comigo, não. No tempo em que muitas pessoas estão abandonando o verdadeiro evangelho, e alguns até abandonando a Cristo, Jesus ordena-nos a permanecer. Ele nos deixou esta recomendação nos dias de hoje. Irmãos, permaneça, a fim de que você lá no final receba de Deus a recompensa. Bispo Rubem leu esses dias atrás, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Mas por fim ele nos deixou um grande alerta e uma esperança ao mesmo tempo. Capítulo 16. Verso 1, olha o que diz o texto. Eu já vou concluir para a gente servir a Santa Comunhão. Tenho-vos dito estas coisas, tudo o que ele falou aqui anteriormente, redunda no que ele está agora dizendo para eles. Tenho-vos dito estas coisas, para quê? Para que vocês não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E isto farão, verso 3 do capítulo 16, isto farão por quê? Não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vais. Pelo contrário, porque eu tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus está alertando a eles para aquilo que haveria de acontecer com cada um deles. Irmãos, se tem uma das coisas que nós não precisamos e não podemos, não temos o direito, é de ocultar a verdade da palavra de Deus às pessoas. Viver o evangelho não é fácil. O evangelho que te promove, ou que te incentiva, ou te engana dizendo que é tranquilo, fácil, é mentiroso, é anátema. O evangelho de Cristo é o evangelho de desafios, irmãos. É um evangelho de abnegação, de renúncia. É um evangelho que nos pede caminhar, às vezes, uma segunda légua, uma segunda milha com o nosso inimigo. É fazer bem a quem nos maltrata. Que negócio fácil, né? Que negócio fácil. Fazer bem a quem nos faz mal. Lembra do pai que foi ao julgamento do que matou o filho dele? Coisa linda aquilo. Ele disse para o assassino: o senhor, o rapaz, o cidadão, você me colocou numa situação muito difícil, porque eu sou um cristão e você tirou a coisa mais preciosa da minha vida. E como cristão, como homem, eu gostaria que você morresse como meu filho, mas como cristão eu preciso e tenho que te perdoar. Então o evangelho não é fácil, meu irmão. O evangelho não é não ganhar um buquê de flores e uma caixa de chocolate do Cacau Show toda semana, não. O evangelho é uma cruz que nós temos que carregá-la,
E às vezes pedir a Deus, Senhor, olha, tira um pouco do peso dela, porque está difícil. É muita abnegação, muita renúncia. Jesus advertiu os seus discípulos quanto às futuras perseguições. Ele não ocultou dos discípulos o que Saulo poderia fazer com ele. Ele não citou Saulo, mas ele citou perseguições. Ele não ocultou, irmãos. E quando você encontrar, isso é um alerta para nós, quando nós encontrarmos alguma mensagem que oculte de nós a verdade do que Jesus falou, que seja anátema para você. O Evangelho é um Evangelho que tem luta, sim. Tem perseguições lá na faculdade, tem perseguições até dentro de casa. Oxe, misericórdia. Mas também ele deixou uma esperança para nós. Verso 33, você conhece muito bem esse texto. Estas coisas vos tenho dito. Vamos ler juntos? Verso 33 do capítulo 16. Ele não deixou só um alerta, ele deixou uma esperança para a gente. Olhe para mim, nós temos uma esperança, irmão. Ela está viva. Lemos isso na segunda-feira. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo, passais por aflições. Leia para alguém, mas tenha bom ânimo. Você vai vencer também, eu e você. Vamos vencer. Como diz Luiz Carlos, posso ouvir um glória a Deus? E por fim, irmãos, ele nos deixou a certeza de que nós sempre seremos alvo da sua intercessão. Se eu não falhar um dia em interceder por ele, pela filha, Jesus jamais vai deixar de interceder por eles. Se eu um dia falhar como pai, como marido, Jesus nunca vai deixar de fazer o papel que ele cumpriu muito bem aqui e lá na eternidade, que é interceder pelo povo dele. Capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, e assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Verso 9, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles a quem o Senhor deu a vida eterna, a quem creram. Ele intercede por nós todos os dias. O bispo fala, e eu acredito muito nesse homem. Ele diz que todos os dias, ele vai lá no escritório dele na varanda, ele olha para o céu, ele lembra o nome de cada pastor, não dá para lembrar o nome, acho que de todos os diáconos que ele diz, mas ele menciona o grupo de diáconos, o grupo de obreiros e toda a igreja. Ele intercede, mas o dia que o bispo falhar e esquecer, Jesus não esquece de você. O pastor, o bispo passou por mim, nem me cumprimentou. Jesus jamais deixou de olhar por você e de velar pela sua vida. O pastor Otávio não falou comigo, o pastor, Orlando passou e não falou comigo. Mas Jesus jamais vai ficar alheio à sua vida. Jesus jamais vai ficar alheio aos nossos sofrimentos, à nossa vida. Pode acreditar nisso. Aprendemos, irmãos, portanto, que Deus em Jesus preparou todos os recursos para que a nossa peregrinação dentro deste mundo hostil fosse possível. Nada vai faltar. Diga comigo, nada vai me faltar. Nada. Não vai faltar paciência, não vai faltar fé, não vai faltar recurso nenhum para que você chegue no final da peregrinação e possa dizer assim: até aqui me ajudou o Senhor.